Sejam bem-vindas ao Maternar Sem Fronteiras, um espaço criado por mães brasileiras que vivem no exterior. Eu sou a doutora Nathalie Levi Duarte, pediatra e orientadora parental, morando nos Estados Unidos desde 2024. Eu sou Manuela Silveira, orientadora parental, morando nos Estados Unidos desde 2009. Olá, hoje nós temos mais uma convidada muito especial aqui nesse episódio, Tatiana Metran, que é de Goiânia, Goiás, mas já está mais de 20 anos fora do Brasil. Morou muitos anos em Brasília, formada em Direito, também morou na França, nos Estados Unidos e agora está nos Emirados Árabes. Tati, seja muito bem-vinda e conta para nós da tua jornada no exterior. Obrigada, Manu. Obrigada, Nathalie. Eu queria agradecer a vocês o convite de estar participando. Amo esse tema de Mães Sem Fronteiras. É um tema importantíssimo. Acho que a gente não fala ele. O quanto precisava ser dito. São dores muito específicas das Mães Sem Fronteiras. Então, eu fico muito feliz de estar participando. Espero poder contribuir aí com essa conversa. Vamos lá. Estou animada. Você me perguntou sobre mim, né? Olha, minha trajetória lá no Brasil, eu brinco que a minha trajetória, de uma maneira geral, ela é muito formada de sims que vieram depois de muitos nãos. E eu acho que eu fui forjada muito por esses nãos mesmo, assim, sabe? Foi um primeiro não pode, não tem e não dá. O primeiro não que eu não pode, que foi quando eu era muito pequena, que não podia andar de patins ali no pátio do prédio e eu adorava patinar. Quem é da minha geração, dos 80, anos 90, a gente vivia com patins no pé, com rodinhas no pé. E chegou uma hora que proibiram e eu falei assim, não, mas espera aí, por que não pode? Com quem eu tenho que conversar aqui que eu vou fazer vamos fazer poder. E eu fui para uma reunião de condomínio. Eu devia ter ali os meus 7, 8 anos de idade, eu sentadinha ali, com meu vestidinho, esperando a ordem do dia. Levantei a mão e falei assim, olha só, esse negócio aqui de proibir andar de patins aqui tá errado. Vamos revocar isso aí. E deu certo. Então veio sim, depois desse não. Depois eu acho que o próximo não foi o não dá. Eu queria fazer, né, eu fiz Direito, mas eu venho de Goiânia, como você mesmo falou, Manu. Eu brinco que Goiânia é perto de Brasília, Brasília é perto do mundo. E eu queria relações internacionais, eu queria algo internacional. E Goiânia, gente, né, é uma cidade que não tem muita vocação para esse lado internacional. Então não tinha muito trabalho nessa área. E eu acabei indo para Brasília, trabalhei nessa área lá em Brasília, eu trabalhei no Congresso Nacional, depois eu trabalhei no STJ, sempre nessa área internacional, e eu achava que eu era uma impostora ali, porque eu estava falando de direito internacional, estava vivendo direito internacional todos os dias, mas eu não tinha uma experiência fora do Brasil. E aí, quando eu fui ver, né, uma especialização, alguma coisa, um curso fora, não dava. Então, foi o segundo, né, depois do não pode, veio o não dá. E eu falei assim, não, mas vai dar. Vai dar, sim, vamos fazer dar. E aí eu fui, o quê? Juntar dinheiro, minha filha. Fui ali juntando meu dinheirinho e até que consegui. Também fiz toda uma rede ali de contatos, porque eu tinha isso em mente, eu queria ir para fora do Brasil e acabou dando certo, e foi quando eu fui fazer o meu mestrado na Sorbonne. E depois eu acho que o terceiro não que eu recebi, que veio de um sim muito maravilhoso, foi o não tem. Eu continuei trabalhando, né, eu fiz meu mestrado, acabei que fiz meu mestrado em Direito Internacional lá na Sorbonne, na França. Continuei na França, passei o AB francesa, então eu tinha o AB brasileiro, o AB francesa, e nos meus últimos anos em Paris eu dirigi a Câmara de Comércio do Brasil na França. E ali meu mundo se abriu para o empreendedorismo, mas, gente, não tinha mulher. Não via, sabe, eu não via mulheres, nem nas reuniões da Câmara, a gente fazia jantar de gala, não tinha mulher para ser homenageada. Eu falei assim, não, mas peraí, não tem. Tem porque eu sou uma delas, então eu sei que tem. Mas onde é que elas estão? O que elas estão fazendo? Aquela coisa bem do Globo Repórter, onde estão? O que fazem? Onde comem? Onde dormem? E aí eu fui buscar.
eu ali, enquanto diretora da Câmara, eu comecei a montar eventos que eram específicos para mulheres, porque eu precisava nutrir essa rede. E, gente, existe. E descobri onde é que essas mulheres estavam. Elas estavam extremamente carentes de eventos e de assuntos que interessavam a elas e de um networking de qualidade para mulheres, né? Então esse foi talvez um dos três, assim, que seja o último e talvez o mais bonito, que é esse de não tem e passou a ter, né? A gente começou a ter um número muito maior de mulheres vindo nas reuniões da Câmara e o que culminou depois com o que eu faço hoje, que é o podcast Mulheres do Business. Então, para quem está assistindo a gente, eu imagino que esse podcast aqui tenha imagem de vídeo. Vocês estão vendo que que eu tenho aqui um microfone e estou aqui toda aparamentada, é porque eu realmente eu vivo hoje, né? Uma das minhas atividades é um podcast em que eu converso com brasileiras que empreendem fora do Brasil, porque justamente foi algo que nasceu dessa dor que eu tive de dizer assim, gente, essas mulheres existem, a gente, a brasileira, a gente está fazendo coisas incríveis pelo mundo e ninguém sabe, ninguém está vendo. Então, precisamos, sabe, mostrar, catalogar, documentar a história dessas mulheres pelo mundo. Então, acho que se eu pudesse me definir, acho que seria isso. São os meus 3 nãos que viraram 3 sims maravilhosos e que mudaram a minha vida. Incrível. Legal, Tati, Tati. e a gente né, pulou de mencionar uma informação muito importante, né, que também é mãe, tem 2 meninas. Curiosidade é quando que surgiu a maternidade aí? As meninas vieram, eu já estava na França. Eu eu já estava na faculdade, eu já tinha um ano já de mestrado quando eu conheci o meu esposo, que é francês. E a gente, né, namorou e depois casamos e aí tivemos, né? Primeiro tive Glória, e depois Sofia. As meninas vieram no momento em que eu até hoje mesmo eu me fiz essa pergunta. Eu falei assim, gente, será que eu tive as meninas porque foi uma coisa que a sociedade meio que impôs, assim, sabe? Porque a minha geração, por exemplo, hoje eu tenho 48 anos. Então eu fiquei muito me perguntando assim, gente, será que foi uma coisa assim que eu nem parei para pensar, sabe? Do tipo, olha, a gente tem filho, faz parte da vida. Ter filho faz parte da vida, então nem me coloquei essa questão. Mas a minha resposta, né, a essa pergunta que eu mesma faço, eu sou a doida, gente. Eu mesma faço a pergunta, eu mesma respondo, é uma maravilha. Eu cheguei à conclusão que não, que eu quis mesmo ter minhas filhas, porque eu li nessa época que eu ia ter, que eu estava pensando em ter filho, a minha mãe maravilhosa me deu um livro de uma francesa que se chamava O Conflito entre a Mulher e a Mãe. E eu achei que era um livro ali, uma coisinha poética, mas, gente, o livro dá a real sobre a maternidade. Mas uma real do tipo assim, minha filha, se você quiser ter filho depois de ler esse livro, é porque você é muito guerreira, você quer muito. E aí foi maravilhoso. Depois eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, você é fã ou é hater? Entendeu? Você quer um lugar que eu tenho filho? Porque esse livro aqui é para desencorajar muita gente. E ela Mas já no final tinha das lido, contas, ela tinha lido, Tati. Ela te deu não, claro consciente. que não. Ela não tinha lido, ela tinha lido uma entrevista da autora nas páginas amarelas da Veja, porque, gente, eu tive a Glória em 2012. Então, estamos falando aí de um tempo que a gente ainda lia a revista Veja, páginas amarelas. E ela gostou muito dessa autora, e ela falou assim: gente, essa autora francesa tem um livro, você precisa ler. E aí eu fui muito empolgada, entendeu? Mas, enfim, eu acho, inclusive, que para quem quer saber como que é uma maternidade real, assim, sem, sabe, sem romantizar, acho que essa mulher, Elizabeth alguma coisa, eu esqueci o nome dela, tem muito tempo que eu li o livro, mas me marcou, assim. Mas é um livro assim que para quem quer ter a real noção, sem romantismo do que é a maternidade, eu acho que esse livro é maravilhoso, porque ele te dá realmente ali sabe, olha, ele não vai ser fácil. Mas me deu muito essa certeza. Eu queria muito ter as minhas filhas. Eu acho que foi um movimento muito consciente e muito desejado da minha parte de ter, né, Glória e depois a Sofia. Então elas nasceram na França. E aí já tivemos aí vários choques culturais já na gravidez.
eu tive muito choque cultural. É, só para aqui, para contexto, para as pessoas saberem, eu conheço a Nathalie porque a Nathalie é a amiga, uma das melhores amigas da minha irmã, que é médica também. Então são, né, são contemporâneas aí na medicina. Então eu venho de uma família de médicos, sabe? Eu tinha certeza que se eu tivesse ficado grávida no Brasil, eu seria paparicada, entendeu? Eu teria aquela médica que ia me seguir aí, sabe, do meu primeiro momento do teste de gravidez até o final. E na França não foi isso que aconteceu, não foi essa a minha experiência, né? Então, enfim, Eu foi um lembro, foi a primeiro Glória que nasceu de saculejo. 42 semanas, Tati? Não foi a Glória que nasceu de Exatamente. 42 semanas? Gente, ela nasceu, eu segurei na mão do médico, eu falei assim, olha só, eu, o senhor vai fazer aqui não, meu senhor, mas essa criança precisa sair de mim. Eu não tô aguentando mais, não. Eu passei o verão inteiro de 48 graus nessa cidade sem ar-condicionado, o senhor faça alguma coisa. Nossa, eu lembro do Nasceu. desespero da gente aqui, né? Porque, assim, a medicina brasileira, nesse sentido, ela não deixa, assim, que seja um processo tão longo, né? Por risco, por medo de complicações, né? E a visão na É, França é totalmente diferente. Então, assim, tava eu e a Camila aqui, e a Camila assim, meu Deus do céu, Nathalie, por que que não fazem alguma coisa? 42 semanas, a gente tava no pois é. desespero. O que é preciso saber é que né, na França, assim, não é que eles deixam também e falam assim, ó, se vira aí e na hora que nascer, nasceu. Chega efetivamente, assim, a partir da 41ª semana, né, que é ali 9 meses plus, a gente tem um monitoramento, eu tinha que, e aí é isso que também, que era um saco, gente, porque eu tinha que ir para, então você imagina aquela pessoa, entendeu? Aquela pessoa que eu tava grávida até no meu zóio, entendeu? E aí eu tinha que ir de metrô. Aí sobe a escada do metrô, as pernas inchadas. Aí tem que Nossa. botar as meias Kendo. A meia Kendo não entra mais. Entendeu? Você não aguenta. Aí você pede pro marido, o marido soca aquele negócio. Dá, entendeu? E então a gente tem que ser monitorado. Então chega uma hora que você quer ter a criança, porque você não aguenta mais ser monitorado e ter que ir para o hospital todo dia para, né, para ver se está tudo bem com a criança. Mas é um outro tipo de protocolo, assim. Eu acho que para mim o choque maior foi que você tem um médico, né, uma ginecologista que te acompanha até uma quantidade de meses, que até o 5º mês você é seguido pela sua ginecologista, né, que eles chamam de ville, que é da cidade. E a partir do 5º mês, do 6º mês, você é seguido pela ginecologista do hospital onde você vai ter o filho. E essa ginecologista não necessariamente ela vai acompanhar seu parto. Que também foi um outro choque para mim, que quando eu fui ser, né, a primeira consulta com ela, eu falei assim, bom, então quando eu tiver, né, a senhora vai estar lá, né, no meu parto. Ela falou assim, olha, se for o meu plantão, sim. Se não, não. Isso para mim foi assim, foi muito chocante, de eu pensar que eu ia estar ali desamparada naquele momento. E no É, porque é final, um momento de muita vulnerabilidade, né, Tati? Então, você espera que alguém que vai te seguir do início seja aquela que vai acompanhar o seu momento de maior fragilidade, né? Que é com certeza. né, o momento do parto. Nossa última entrevista foi com a Maia, e ela Midwife, faz toda uma assistência assim, obstetriz. maravilhosa, né? Obstetriz, né? Ela falou muito desse papel, né? Dessa importância, desse acolhimento e dessa humanização que muitas Com vezes certeza. é só o que é necessário, né? Como que isso faz com que o parto flua melhor e que a mãe se sinta apoiada, né? Com certeza, isso faz toda a diferença. Os meus 2 partos foram com doula. Porque no final das contas, a doula, né, na França, ela é a parteira. E ela faz isso o dia inteiro. Hoje, eu tendo o recuo, né, cultural, de dupla cultura, de encarar as coisas com mais serenidade, eu vejo hoje ainda bem que eu tive meu parto com uma pessoa que faz isso, sabe, o dia inteiro.
muito melhor do que se eu tivesse que fazer, por exemplo, com uma ginecologista que não é, que assim, que ela tá ali para, no caso, se der alguma coisa errada, mas ela não faz isso o dia inteiro, sabe? Então, hoje tendo esse, né, já tendo essa maturidade, assim, de entender dessas diferenças culturais, que não é, é uma maneira diferente de fazer, né? Não significa que ela seja melhor ou pior, é que naquele contexto ela é a melhor, né, que o sistema francês oferece, ela é a melhor opção, e que bom que eu tive acesso a essa melhor opção, que é diferente da que a gente tem no Brasil. Sim, perfeito. Como que foi para o seu marido, né, dessa experiência da maternidade com você? Você sentiu uma diferença em termos culturais muito grande de como que foi a participação dele, de como teria sido, por exemplo, se você tivesse com um brasileiro? Natalia, eu não posso falar como é que seria com brasileiro, pois, né, não Não escolhi um vivi. brasileiro para chamar de meu. Mas o que eu posso dizer com relação ao Fabrício e com as experiências, né, e com o estereótipo brasileiro, que é o que a gente escuta muito, e relatos das amigas e tudo mais, o Fabrício é um super pai e ele participa muito. Então eu não sei em que medida que é dele ou que é também uma questão muito cultural do francês, de entender que, olha, quando a gente decide ter filho, a gente sabe que vai fazer meio que um parênteses na nossa vida, que vai durar aí uns 18 anos e que esse ser humano que a gente está cuidando, entendeu? Ele vai fazer parte da família, então ele não somente ele é uma criança, eu sou adulto, então existe muito essa, sabe, essa diferenciação. Olha, quem manda aqui sou eu, tá? Porque eu sou adulto. Então, existe muito isso na França, mas também existe uma questão de ver aquela criança como um ser humano e que precisa se virar e que precisa, entendeu? Você precisa dar seus pulos, irmão, sabe? Você precisa se vestir sozinho, você precisa aprender a comer de garfo e faca. Então, é de dar também uma autonomia, pois entende a criança como um ser humano. Então, eu aprendi muito com o Fabrício, mas assim, nesses primeiros estágios da maternidade, né, de quando a gente tinha acabado de ter filho, por exemplo, uma coisa que é uma tradição muito brasileira e que eu vejo também agora, né, a gente vai falar também sobre isso, mas agora eu moro em Dubai, então eu tenho contato com várias outras famílias que são do Oriente Médio, e tenho também muito contato com famílias, não tem muito, mas eu tenho algum contato com famílias indianas, por exemplo. Então eu sei da presença da mãe, da sogra, que é muito forte, e que quando tem um neném novo, a minha mãe estava lá na França. E aí foi dar o primeiro banho e a minha mãe foi, né? Já foi aquela, né, rainha, tipo, eu vou dar o banho nessa criança, pois eu entendo, não é mesmo? O Fabrício corta para, sabe aquele vinil arranhando assim? Aí o Fabrício falando assim, me dá a criança? Aí a minha mãe, desculpa. Aí ele, eu vou dar o banho. Aí a minha mãe, oi? Aí a minha mãe bugou. Minha mãe falou assim, não, peraí, um homem que não só ele quer dar o banho, mas ele quer dar o primeiro banho na filha, tipo, ele destemido, sabe? E aí o Fabrício dá a melhor resposta para minha mãe. Ele vira pra você, a senhora vai embora daqui a 2 semanas. Eu vou ficar aqui. Ela vai ter que me aguentar, tipo assim, ela vai ter que conviver comigo, entendeu? E eu vou ter que conviver com ela, então eu tenho que aprender, ela também tem que, entendeu? A gente tem que se lidar um com o outro aqui. E aí a minha mãe ficou lá toda borocochosinha, assim, só vendo, sabe assim, jogando aguinha na banheirinha, vendo o Fabrício dar o banho. Então, assim, essa experiência que eu tenho, o Fabrício é um super pai e que participa muito dessa vida de família, sabe? Eu sou muito feliz, sou muito grata. Acho que o Fabrício veio para mim depois a indenização aí de todos os boy lixo que eu catei. Veio o Fabrício, Deus mandou Fabrício. Você, já sofreu, né? Vamos botar um aqui pra esta aí. Aí tá, teu, Fabrício. Ô, Tati, você chegou a ler Crianças Francesas Não Fazem Birra? Amiga, eu me recusei a ler esse livro. Ai, polêmica. Eita, polêmica. Esse Eu é me aquele Bring recusei. Up Baby? Ai, não sei, eu não sei em outra. Não, Eu no sei que Brasil, eu li não, em esse. Brasília. Ele foi muito.
Ele fez muito sucesso no Brasil. Ele se chama, é isso mesmo, em português ele se chama Crianças Francesas Não Fazem Acho que Manha. sim. Agora estou tentando retomar porque é um livro mais antigo. Acho que isso daí foi Não, antes isso foi até de eu ter bem meus na filhos. época. Mas foi bem nessa época aí de glória, entendeu? Ali pros É idos de 2012, 2010, 2012, é. Então saiu aí essa beleza, né? Olha, assim, eu não li, mas vou falar como é que, né? Eu acho que existem mitos e realidades sobre criação de criança francesa. Eu acho que existe um mito que é crianças francesas não fazem manha, já começa por esse título, né? É um mito, gente. Toda criança faz manha, absolutamente todas. A diferença é como que os adultos vão lidar com essa manha, entendeu? E Perfeito. aí eu acho que assim, no caso da francesa, ela vai apenas acender um cigarro e vai falar assim: ai, meu filho, olha, eu tô sem tempo. Ah, quer chorar? Ih, vai, chora. Então vai, chora. Chora mesmo, é bom. Eu não via. É assim, entendeu? Ela não dá muito essa moral pra criança fazendo birra, não, sabe? Ou então ela vem aqui, menina, ela dá um cato, ela dá um fecho aqui no menino, ela desce na altura do outro menino e fala assim pra ele: chega! E aí pronto. Aí o menino, entendeu? Ela dá o francês, em francês o chega, é o sassoufi. Ela dá um sassoufi no menino, entendeu? E o menino fica aquela. Aí ele entende que, ó, não vai adiantar. Você vai chorar até amanhã aí que eu não vou ceder. Acho que Você acha que grande você considera que parte. seria uma educação mais tradicional, Tati? Assim, que é que quando você começa a falar sobre isso, você fala assim, existe realmente uma hierarquia, né? Os Existe. adultos, né, É que são adulto. adultos e as crianças têm que meio que seguir de acordo com a orientação desse adulto, né? Porque ele sabe. Ele sabe. Ele é o adulto da casa real, sabe? E aí não dá. Ah, é porque eu sofri muito na mão da minha mãe, então eu não quero que meus filhos sofram na minha. Então você vai resolver isso na sua terapia. Então, você, entendeu? Aí isso é um problema seu que você vai tratar lá. Seu filho agora, ele precisa não. Ele não tem condição dele comer no chão, minha senhora, entendeu? Isso Ô, aí, Tati, por mas você exemplo, os sente que franceses, isso isso é muda inadmissível. desculpa. Você sente que Hum. isso muda a conexão dos pais com os filhos? Você acha que é uma relação um pouco menos afetiva ou não? Não, não. Porque não, o pai dizer um não para a criança, um pai francês, tá? Os pais que eu tenho contato, também não tenho contato com, né, toda a população francesa, mas assim, do que eu vi de anos e anos, né, de educação de várias crianças em torno de mim, ainda mais porque quando a gente teve filho, muitos amigos tiveram filhos. O que eu posso dizer é que não, as crianças são muito bem, eu acho que elas são muito bem resolvidas e os pais também com relação a essa coisa de dizer não, sabe? Porque, de novo, é uma coisa que de acordo com as informações que eles detêm naquele momento, eles sabem argumentar com a criança. É o que eu falo aqui em casa, eu falo assim, gente, eu vou argumentar com vocês, mas no final, a última palavra é sempre minha e do seu pai. Sabe, eu vou escutar vocês, eu vou escutar o argumento de vocês, e pode ser que eu mude de opinião, mas entendeu? A última palavra vai ser dos adultos da casa. E eu acho também que existe uma coisa né, com relação a essa coisa da criança não, crianças francesas não fazem manha, né, voltando aí a esse tema, eu acho que as crianças francesas não fazem manha de uma maneira geral, assim, sabe, de uma forma mais genérica, porque existe um enquadramento da vida muito mais claro. Então, por exemplo, você raramente vai ver uma criança dormindo às 10 da manhã hoje, amanhã dorme às 8, depois ela dorme às meia-noite, depois ela dorme. É sempre ali, ó, 8 horas da noite, sempre. Então, existe um quadro que é muito previsível, sabe? A vida da criança, quanto mais previsível ela é, mais ela se sente segura, pelo menos na minha opinião e no que eu vi, né, das crianças francesas, mais ela se sente segura. Então, mais ela sente que aquilo é previsível e ela já sabe o que, que vai acontecer, então ela não precisa ficar argumentando, ah, mas eu quero dormir hoje às 11. Não, não vai. Aí você fala, não, mas ontem eu dormi.
Aí você vira para, entendeu? Não, todo dia é 8. Você pode tentar hoje, você vai tentar amanhã de novo, você vai tentar amanhã de novo, mas todos os dias é 8. Então é isso, sabe? Então, assim, eles saem muito pouco da rotina. Então, isso conversa com o que eu disse agora há pouco, que é os franceses, eles entendem que eles vão ter ali 18 anos, que eles vão ter que educar um ser humano. Então, eles entendem que eles não vão mais poder ir todo final de semana para festa, chegar 4 horas da manhã, beber todas, entendeu? Eles entendem que quando eles fizerem um programa, sabe, uma programação para final de semana, inclui as crianças, sabe? E que seja um passeio que seja bom para ambos, não é nem só para o pai ou nem só para a criança, que seja uma coisa agradável para a família, sabe? Então isso cria laços no final das contas que são muito fortes, sabe? Então eu acho que as crianças, eu não vejo isso como sendo um problema. O recado talvez que eu daria para as mães brasileiras, né, que sentem muito essa questão de diferenças culturais com os parceiros, né, e no lugar onde ela mora, enfim, em que a gente sempre tenta é, se adequar e tudo. Eu também já fui essa mãe. Por exemplo, eu não dei feijão para as minhas filhas, porque não era costume na França. Eu também não sou tão fã de feijão assim, então minhas filhas não cresceram comendo arroz com feijão, por exemplo. É, e aí, culturalmente, isso para mim teve uma hora que ali pegou, sabe? Porque vai para o Brasil, aí minhas filhas são as gringas que não comem arroz com feijão. Mas de um outro lado, então assim, eu fiquei pensando, gente, será que eu, sabe, não transmiti a contento as minhas, né, a minha cultura? Será que eu me anulei muito pela cultura do meu esposo e quis fazer muito igual, né, só igual, imitar os franceses quando eu tenho as minhas próprias raízes e tudo? Gente, olha, relaxa. Esse é o recado que eu quero dar para vocês. Ó, minhas queridas, a gente faz o que a gente pode, tá? Às vezes você não deu arroz com feijão, mas você ensinou o quê? Aí uma galinha pintadinha? Ou então você não ensinou a galinha pintadinha, mas hoje a criança sabe o que é um saci pererê, ou então ela sabe o que é um carnaval, ou então ela conhece uma música brasileira, um Alcione, ou então uma Maria Bethânia. Entendeu? Então, assim, tem milhares de vezes e milhares de outras oportunidades da gente expressar e de passar, né, transmitir a nossa cultura. Então, se sossega. Não fica achando que tá tudo perdido porque não faltou um item, sabe, do Brasil que vocês não conseguiram dar. A gente faz o que a gente pode. Esse é o meu recado. Eu vi no vídeo ali que tu tem no teu canal que as tuas meninas falam português. Sim, falam. Como que é, né, na tua casa essa questão, né, dos idiomas? Fiquei curiosa. É o samba do crioulo maluco. Eu só tenho uma coisa que eu sempre penso, é começou uma frase numa língua, você termina na mesma língua. Nós nem estamos falando assim do diálogo inteiro, não. Nós estamos falando aí para de frase, entendeu? Porque hoje elas falam o francês, que é a língua, basicamente a língua da casa, mas é que a gente mais fala, mas também depende. É o francês? Porém não. Porém sim, porém não. Pode ser também o inglês, porque quando tá querendo uma coisa assim muito rápida ou muito diretiva e que precisa solta o inglês. Aí eu tenho também uma regra que é minha comigo mesma, que é assim, eu não brigo com elas em português. Nunca. Português é só a língua do amor. Não vai. Que Vai, lindo vou isso. brigar, vai ser. Vou brigar em francês, entendeu? É Em igual francês chamar que o nome lute. todo, né? Só chama quando É, tá brava, né? O nome só todo é quando só. tá brava. Exatamente, mas assim, o francês que lute, entendeu? Se for traumatizar, vai traumatizar em francês, não vai traumatizar em português, não. Português é só a língua do amor. É só beijinho, carinho, amor, te amo, minha filha, você é demais, você é linda, maravilhosa, entendeu? É isso. E aí, quando quer brigar, é um francês, só vai aí o inglês. E agora, gente, essas meninas sapecas, estão aprendendo o árabe. Gente, vocês já tentaram? Eu fui alfabetizada em hebraico, né? Pelo Então eu tenho. amor de Deus! Como, Nathalie?
É É um outro simbólico, né? desenho, é um outro desenho, é um negócio que escangota para um Não, lado, vai para eu o não outro. sei o Tem uma, árabe. O árabe também você começa do outro lado da folha? e as Porque o meninas já hebraico, falaram, você não escreve da esquerda para a direita, você escreve da direita para a esquerda. buga a cabeça da pessoa. Você já fica bugada daí, entendeu? E aí você tem assim, ó, você tem carro, né? Em francês. Tudo bem, carro não sei se seria, mas é car, né? Em inglês. Aí você vem em árabe é Ciara. E a senhora, Ciara é uma pessoa, para mim. Tudo bem que Ciara é o único que eu lembro porque tem um carro no Brasil que é Ciara que chama Seara, chamava na década de, sei lá, de 1900 bolinha, mas é por isso que eu sei que Seara em árabe é carro, mas não, não cola, assim, não tem nenhum, É, o meu sim, porque a neurônio origem não da faz língua é nenhuma sinapse. diferente. Aham. É, por Total, é exemplo, totalmente diferente. o francês com o É, português, a origem é a mesma, né? É o latim. Então você exatamente, tem algumas exatamente. semelhanças que você consegue identificar a palavra, né, com menos dificuldade do que o árabe, com certeza, né? Exatamente. Aí então, e agora elas estão falando, agora elas estão, ó, se juntaram, menina. E agora fica ali, ó, pipi, pipi, pipi no árabe. Aí agora eu tô ficando pra trás, porque eu não entendo Mas, nada. ô Tati, você sente que Hum. elas estão querendo aprender o árabe para ter sensação de pertencimento? Amiga, não, é só porque é obrigado mesmo. É obrigado aqui na escola. E aí, como elas têm esse idioma, então elas usam. Mas é bonitinho, assim, elas agora é bonitinho assim, porque aí elas incluem, né, no diálogo, elas, inshallah, aí elas soltam inshallah, aí Habibti, ela solta um Habibti, aí a gente fica, Yala, Yala, Yala é bora, bora, é o Yala. Então, então inseriram aí no vocabulário, mas é bonitinho. Mas não sei, agora você. Eita aí, ó, eita, agora eu vou ficar pensando nisso, Nathalie. Você botou aí um Uma duplex aqui na minha semente. cabeça. Uma semente para saber se é Tá. pertencimento. E, Eu acho que talvez é um pouco, né, para pertencer ao grupo. Mas a língua e oficial, fala um pouquinho da oficial não, experiência a em língua que Dubai, mais se usa Tati. aqui a língua que mais se usa em Dubai, já que vamos entrar nesse tema Dubai, é o inglês. Agora, não é qualquer inglês, querida. É um inglês que é formado por é um sujeito e um verbo, tá? É a língua universal aqui, é I drive, I go, I like. Não, não tem esse, sabe, por quê? Porque é a língua comum de todas as nacionalidades que elas se encontram. Dubai, os Emirados Árabes, né, é um país relativamente jovem, nasceu aí, foi criado, né, em 1972, então é super jovem, um país super jovem, que tem uma cultura beduína e nômade. Então, passa muito pela tradição. São 7 Emirados, que são os 7 Emirados Árabes Unidos, né? E fazem parte, os que são mais conhecidos é Abu Dhabi e Dubai, mas tem outros 7, Al Ain, tem Sharjah, tem Ras Al Khaimah, ah, Amjan e, meu Deus, esqueci o outro, Al Quain, são 7. E aí, 85% da população é estrangeira, então é um país que é extremamente diverso, né? Os locais, eles ficam muito entre eles, mas o que eu costumo dizer de Dubai é que é um país, Dubai, mas dos Emirados, é que é um país muito tolerante mesmo. Tolerante, essa para mim é a palavra desse lugar. Ele tolera você da maneira que você é. Então, você não pratica a religião deles, eu tolero você. Você não veste as mesmas roupas que sabe, eu tolero. Então, eu não falo a mesma língua, eu tolero. Então, existe muito esse sentimento de tolerância, muito positivo. Eu vejo isso de uma maneira muito, essa tolerância de um lado muito, de uma maneira muito positiva, sabe? Que eles não puseram mesmo, sabe? Quem que eles são e que eles querem que a gente siga exatamente.
Eles querem exatamente essa diversidade, é isso que eles buscaram quando eles chamaram todos esses, né, esses imigrantes ou esses expatriados para virem morar aqui e construir o país junto com eles. Então, acho isso muito bonito, é uma das coisas mais bonitas, eu acho, aqui dessa região. Aprendo muito, desconstruir milhares de estereótipos, milhares, com relação à mulher, com relação à mãe. Aqui é o papel dessa mulher na família. Eu acho que me deu uma boa sacudida, uma excelente sacudida. Um pouquinho sobre isso, Tati. Ah, eu acho que a gente tem uma construção muito ocidentalizada, né? Do que é bom e do que é ruim para a mulher, do que é bom e do que é ruim para a mãe. E o que eu encontrei aqui são mulheres que são felizes, assim, e aí nessas coisas estereotipadas, a gente tem muito essa coisa da opressão da mulher, né, que a mulher é muito oprimida, que a mulher, né, de uma certa forma, ela não é respeitada e tudo. E o que eu encontrei aqui foi uma sociedade que respeita muito a mulher. Eu não estou dizendo que eu desconstruí ou que todos os estereótipos que a gente tem estão errados, tá? Mas o que eu vejo é que esse desconforto ele é ocidental, mas ele não é desconfortável aqui. Ele faz parte da cultura local, que é diferente da cultura que a gente tem. Ponto, sabe? Você não comunga desses mesmos valores ou dessas mesmas, é, enfim, realidade, tudo bem, sabe? Você não é obrigada. Você não é obrigada. Mas também não queira me impor a sua realidade, sabe? Enquanto Mas você mulher. diz assim muito do lado que a mãe ela fica muito responsável pelos trabalhos domésticos e não é dada assim Elas outras são, funções elas que não são. essa ou Elas são, não, mas nos Emirados, tá? Eu não posso falar pelos outros países aqui da região, mas eu posso falar pelo que eu vejo aqui. As mulheres, elas têm direito de trabalhar. Elas têm direito de abrir empresa, elas são mesmo incentivadas a fazerem. É, agora, ainda temos aquela restrição do tipo, para você abrir uma conta em banco, seu marido precisa aprovar. Então, assim, sabe, elas têm o direito e tudo, mas também a gente está mexendo com séculos, séculos e séculos de tradição. Então, por exemplo, você tem, quando o seu parceiro, né, quando seu marido morre, se você é muçulmano, as suas coisas são transferidas para o homem que seja o homem mais próximo. Então, vai ser o pai do seu marido ou o irmão do seu marido, por exemplo. Não é para você. Então, mas isso, de novo, é uma regra que é religiosa e que está há milhares de anos, sabe? E aí, assim, ninguém aqui é obrigado a seguir isso se você não, sabe, se alguém que é daqui não estiver contente, ele pode pegar as coisas dele, vai, muda, vai para outro lugar. mas por exemplo, essa lei se aplicaria para você que mora aí? Sim. É, até onde eu sei, sim. A não ser que você disponha diferentemente junto com o advogado, e aí você pode fazer diferente. Mas eu não quero entrar muito nessa seara, não, porque isso é muito técnico e eu não tenho os elementos, mas normalmente sim. Vale para mim também, porque eu estou no Quando território. que essa cultura esbarra, né, na vida do expatriado, né? Porque uma coisa Sim, é, né, você esbarra, acaba tendo que vivenciar, né, esbarra. exatamente a cultura local. É. Que aí, um outro momento que esbarra, por exemplo, tem muita gente que é muito preocupada com relação às vestimentas. Aqui não é exigido, por exemplo, que eu use véu, que eu use blusa de manga. Eu posso usar, por exemplo, se eu vou no shopping, eu posso usar short, se eu quiser. Ou então, estando na praia, estamos de biquíni. Biquíni brasileiro, com de lacinho e tudo. Mas a diferença é que, por exemplo, quando você vai no shopping, você precisa estar mesmo com uma saia bem curtinha, com uma blusa bem decotadinha? Talvez não precisa, sabe? Então, assim, acho que muito tem uma questão de respeito.
sabe, pela cultura que está te acolhendo, você também não vai extrapolar. É muito mais uma questão de bom senso do que você não vai ser proibida. O que pode acontecer, e já aconteceu algumas vezes que eu já vi, é, por exemplo, de um local, ele se sentir desconfortável né, com esse tipo de vestimento ou de comportamento em algum lugar, e aí ele não vai até a pessoa, ele vai até o segurança e ele fala, olha, eu acho que não está adequado, né, essa vestimenta aqui nesse lugar. E aí vem o segurança e convida a pessoa gentilmente entendeu? A se Se dirigir à retirar. saída, se retirar. Exatamente. Mas assim, de uma maneira geral, a gente brasileiro, a gente tem muito esse senso. Eu acho que o brasileiro é muito rápido e lê muito bem ambientes, né? Porque a gente também tem uma questão nossa de segurança que a gente é obrigado a ler o ambiente para entender se a gente está em segurança. Isso acaba dando para a gente essa ferramenta muito poderosa de poder observar o entorno e saber quando, sabe, quando está fora ou não e agir de acordo. Eu imagino que isso tem as suas vantagens maternando meninas, a questão da objetificação das mulheres, toda da vaidade. Eu morei em Washington por muitos anos, né? O estado de Washington é muito mais hippie, natureba, né? Granola, que nem a gente fala. Cheguei aqui no Arizona, que é uma cultura muito Califórnia, muito mais a coisa brasileira, muito uma valorização do corpo, é muito cultural. As pessoas vão seguindo a cultura, né? Está todo mundo, né? Até para pertencer, as meninas começam a pedir, né? Também quero fazer a unha, também quero usar roupa curta. Então, se tem essa proteção, parece que de certa forma protege a gente como mãe, né? Disso. Total, tem muitas famílias que me relatam assim que estão muito felizes de estar com adolescentes aqui, porque eu acho que essa fase, né, de criança, adolescência, ela é vivida realmente até um pouco mais tarde aqui. Gente, aqui existe problema em todo lugar do mundo, aqui também existe problema, tá? Adolescente é adolescente em qualquer lugar, minha gente. Mas o que a gente vê, por exemplo, um muçulmano ele não bebe, né? Então você tem pouquíssimo acesso à bebida, sabe? É um país que ele é mais fechado, então também você vai ter muito menos acesso a milhares de outras coisas, sabe? Milhares de outras influências. Então isso eu acho que é um ponto positivo. É, é um país que é, na sua globalidade, muito seguro, né? Então, assim, as crianças aqui podem pegar táxi, sabe? Com 10, 11 anos, não tem problema. Você pode botar seu filho, sabe, num táxi monitorado, claro, você segue o táxi, mas aqui existe muito essa cultura de uma confiança muito grande e de uma segurança, um sentimento muito grande de segurança para todos, não só para os locais, mas para quem quer que seja, você vai se sentir muito seguro. Na praia, por exemplo, se você vai à praia, você pode deixar essas coisas tudo. Celular, bolsa, tudo você pode deixar e ficar 1 hora, 2 horas no mar. Assim, eu tenho um vídeo, inclusive, no shopping. Assim, as pessoas vão nos cafés do shopping, deixa ali a mochila, o laptop ligado, logado, né? Ligado. E aí eu tenho um vídeo, tá assim, olha, são 5h32, tá aqui, a pessoa saiu, deixou aqui. Depois um outro, ó, gente, são 5h48, tá aqui, ainda tá aqui, sabe? As coisas estão aqui, ninguém tocou, ninguém toca. Então existe muito essa questão de segurança, é real, é real. E as punições, Tati, como que elas funcionam? É uma lei muito dura? É uma lei muito dura. Assim, desses 85%, né, que são expatriados que moram aqui, você tem uma taxa de ilegalidade que é quase zero. Então, existe muita fiscalização e existe, assim, essa política de que, olha, eu vou te dar o visto, você não precisa preocupar, seu visto vai sair em 2 dias. Não fica aqui ilegal, porque não vai ser bom. E desses 85% que estão aqui, quase 60% são pessoas que são vindas do Paquistão, da Índia, do Sri Lanka, das Filipinas. E aí depois você tem outras, né, que vêm para fornecer serviço. Aqui, Dubai, por exemplo, é uma cidade que está em construção
o tempo inteiro. É uma cidade que está eternamente em construção. Então, tem muito trabalhador que vem para cá trabalhar na construção civil. E é um trabalho extremamente precário, é, enfim, que paga um salário, né, no meu ponto de vista ocidental, é muito precário, mas para essa pessoa é um salário muito bom, que permite com que ele se mantenha e que ele mantenha a família dele lá onde ele vem, de onde ele vem. Então, o custo, quando ele pensa, olha, se eu fizer uma besteira aqui, o custo é muito alto, de eu fazer uma besteira. Porque eu vou ser banido, vou ter, né, enfim, nunca mais vou poder entrar aqui e eu não vou poder manter a minha família. Então, eu acho que quando eles colocam isso na balança, eles acabam ficando. Isso não exclui casos, né, que a mídia, inclusive a mídia ocidental, ela mostra casos de abusos e de pessoas que ganham muito pouco aqui. O salário, ele é relativamente, né, para essa mão de obra, ele é baixo. É, relativamente baixo. Ô, Tati, aí vamos aproveitar o gancho aqui do Dubai. Como é que foram esses últimos meses aí, quanto sentimento maior, assim, da guerra mesmo, né? O quanto que ela atingiu Dubai, o quanto que ela gerou essa sensação em vocês de medo, de risco. Como é que foi estar com a família aí nesse momento tão delicado e, de uma certa forma, imprevisto, né? Porque a gente Totalmente. sempre acha que existe uma chance de guerra, mas a gente não palpa ela, né? Como é que foi tudo isso aí para vocês? Foi bom não, gente. Ó, vamos falar aí a verdade, não foi bom, não foi legal não, não recomendo. É, Foi um susto muito grande, eu acho que para todos nós, eu acho que a gente ainda vai entender, é um pouco como o Covid, sabe? Quando você tem você leva ali o chacoalhão e aí a gente agora que está começando a ver as sequelas e o que que é que resultou, sabe? A gente está colhendo agora. Então, eu acho que esse negócio da guerra foi um chacoalhão muito grande para a gente aqui. Algo totalmente inesperado. é, eu acho que o sentimento no início foi de muita apreensão, a gente ficou muito apreensivo. Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, então que a gente meio que trocava informações. Cada vez que havia uma interceptação, porque aqui Dubai não foi atingida por um míssil, por exemplo, ou por um drone. Mas o que aconteceu é que na interceptação desses drones e desses mísseis, isso explode no ar e aí caem os destroços, né? Alguns destroços podem cair em terra. Normalmente eles caíram muito em alto mar, foi uma quantidade enorme de mísseis e de drones que foram interceptados pelos Emirados Árabes. O sentimento é engraçado, porque ele foi ao mesmo tempo a gente estava se sentindo muito assustado. Eu até falei nisso no episódio do podcast. A gente não tem, brasileiro, a gente não tem DNA de guerra, gente. Eu não sei como é que eu comporto numa guerra. Eu vou para onde? Eu fico perto de onde? Eu vou para dentro do armário? Não. O que eu faço? A mesma coisa a gente com terremoto. A gente também não tem terremoto. Então, nós não temos treinamento. A gente não sabe o que fazer, né? Então, para mim, e Dubai, de novo, é uma cidade que é tão segura que as casas não têm shelters, não tem proteção, não tem bunkers. Porque a gente, sabe, eu acho que todo mundo aposta muito nessa segurança, temos muito esse sentimento de segurança, né? Então, ficamos muito assustados, mas ao mesmo tempo, né, que quando eu falo desse sentimento contraditório, a gente também ficou com um sentimento de muita segurança, porque sabíamos que esses mísseis e esses ataques estavam sendo devidamente defendidos. O governo aqui foi bastante transparente, todos os dias a gente tinha um relato de quantos mísseis foram interceptados, quantos drones tinham sido interceptados, e também eles mantiveram sempre a gente muito informados, assim, de olha, sempre tinha alerta, por exemplo, antes das explosões ou antes, né, das interceptações, eles já emitiam um alerta que chegava nos telefones para dizer, olha, procure abrigo, estamos com um possível ataque. Então,
foi isso, assim, foi muito esse misto de se sentir assustado, mas ao mesmo tempo, né, com esse sentimento de estarmos sendo defendidos, né? E vocês ficaram em casa, Tati? Ou vocês A gente tiveram ficou algum em, ímpeto de sair? a gente ficou em casa, porém, o ataque, ele aconteceu logo num período que já ia ser de férias. Então, a gente já tinha férias marcadas. Muitas famílias já iam sair de Dubai, né, nessa época. O que aconteceu foi que, num primeiro momento, não tinha como sair de Dubai porque eles fecharam o espaço aéreo, então a gente nem podia sair. É, mas a gente falou assim, não, vamos manter o nosso plano de sair daqui durante as férias e aí a gente vê. Então foi o que a gente fez, a gente saiu, porque Carro? na época, não, quando a gente estava prevista a nossa saída de férias, o espaço aéreo ele abriu temporariamente. A gente passou ali entre as gotas, porque todos os voos de mais cedo e mais tarde estavam sendo cancelados e o único que mantiveram foi nessa faixa de horário que a gente tinha marcado o nosso voo. Então, nós conseguimos voar, a gente foi para a França e ali o que a gente fez foi que a gente estendeu a nossa estadia ali na França. Temos o privilégio né, de ter ainda família que está lá, então a gente acabou ficando um tempo a mais ali. Tivemos essa dúvida, será que a gente continua, termina o ano letivo aqui, porque as meninas estavam trabalhando em homeschool, e no final das contas a gente chegou à conclusão, quando as coisas se acalmaram, que era melhor voltar. Eu é, também refleti um pouco sobre isso, assim. É, acho que a primeira reflexão que me veio quando aconteceu essa coisa da guerra foi a mochila. Foi, o que que você leva na mochila? O que que você põe na sua mochila quando você tem que sair da sua casa? Assim, agora. Você, Manu, você vai sair agora. O que entra na sua mochila? Isso aí é uma coisa que me pegou. Passaporte. Para você, Uhum. passaporte, Nathalie? É, Mas o que é Passaporte, precioso? documentos. Meus Então, filhos, meu cachorro. mas os seus documentos estão tudo reunidos num lugar só? Você tem eles digitalizados? Como é que é isso? Entendeu? Cara, eu fiquei com isso aí, eu buguei. você sabe que meu avô, É, ele tinha um saco de lixo que ele guardava no escritório dele, porque já era um planejamento, né? Os Estados o Unidos, ele DNA, tem muito gente. risco de incêndio, né? Então isso assola, né? As casas são feitas de madeira, então quando você fala de treinamento, né? Você vê assim que para mim eu nunca teria um saco de lixo para botar coisas importantes, porque isso não faz parte da minha vivência. Mas o meu avô tinha um saco e ele sabia exatamente o que ele ia levar. E um dos tesouros que ele tinha eram livros de logosofia, que logosofia é uma ciência que para ele foi o fundamento da vida dele. E ele falou: Eu não saio sem meus livros, né? Então era livro e passaporte. Então, isso Quais era o são os que já seus estava tesouros? combinado de acontecer, né? E é interessante porque eu acho que quando a gente tem uma vida de expatriação, essa mochila ela fica cada vez menor, né? Então, por exemplo, eu tô aqui no momento no Brasil, né? E eu não tô com nada que é meu, nada que é meu, né? Eu vim com uma mala de bordo, com roupinhas e itens para 15 dias. Então, assim, o que, que é fundamental, né? O que, que é fundamental? Dizer verdadeiramente que eu estou sentindo falta de algo que não é humano, né? No sentido pessoas, né? Lógico, você tem coisas que você tem que te trazem um conforto, que te trazem uma sensação, né, de raiz, mas eu acho que a gente é feito do humano, né? E a minha malinha ia ter passaporte. Sensacional, sensacional. A malinha da Sofia, ela foi desfeita outro dia, tá? Porque até outro dia ela tava com essa mochilinha dela, minha filha. Ela ficou com essa mochilinha, ela andou pra baixo e pra cima com essa mochila dela. Aí foi preciso, chegou uma hora que eu falei assim, talvez temos que dar aí entendeu? Uma ajuda, porque talvez ela esteja aí nesse momento ainda no trauma,
porque a gente escutou muitas explosões, né? É um barulho que é muito específico. Chegou uma hora que a gente virou sommelier de barulho, de interceptação. Ah, isso é míssil, muito alto. Ah, não, isso é drone. Entendeu? Gente, ninguém precisa passar por isso, né? Ninguém merece passar por isso. Mas então a Sofia ficou ali com a mochilinha dela durante um tempo. E aí a gente teve que fazer, eu fiz um trabalho com ela de tipo de percepção, de virar para você, minha filha, olha no seu entorno, tá tudo, a gente está seguro, já tem mais de tantos dias, já 5 dias que a gente não recebe mais nenhum alerta, existe um aviso de cessar-fogo, você voltou para a escola, seus amigos estão voltando, você tá, sabe, assim, de aterramento dela para ela poder entender que, olha, você está segura, você está com o papai, você está com a mamãe, a internet está funcionando, tá tudo, sabe, tá tudo bem. Você não precisa manter a sua mochilinha, mas a mochilinha dela ficou ali durante um bom tempo. E o que tinha na mochilinha dela? Menina, a Sofia é a expatriada. E ela ela já faz, né? Ela faz a mala dela já, tipo assim, vamos passar 2 meses na França. Pode deixar. Aí ela vai lá, faz a mala dela. Ela tinha 2 mudinhas de roupa e ela põe bem enroladinho, sabe, pra caber, assim, bem TikTok. A geração TikTok sabe como é que enrola os trem e põe na mochila. Então era 2 mudinhas de roupa, tinha umas bolachinhas, tinha uma lanterna, água, e é isso, calcinha, meia. Minha filha, ela podia viver com você aí. 2 anos no Brasil que ela estava feliz com a mochilinha dela. Dinheirinho, ela tinha a coisinha dela de dinheirinho também. Pronto, resolvida. E eu aqui filosofando, ai meu Deus, o que que eu vou botar na minha mochila? Minha filha já estava com a dela pronta no ombro. Incrível. Maravilhosa, maravilhosa. Ah, muito bom. Muitas histórias, muitas experiências. E assistindo o teu conteúdo, estava até comentando com a Nathalie, eu fiquei muito grata, assim, ver, assim, a tua coragem para te vulnerabilizar e te expor e fazer esse trabalho que você está fazendo, né, com outras mulheres expatriadas que estão empreendendo. Umas coisas que tu falou, assim, que tu estava desafiando a tua zona de conforto, assim, é uma inspiração, né, porque quando a gente começa esses projetos, muitas pessoas acham que está tudo resolvido, né, e que nós não temos medo, é só coragem, mas não é, né, a gente está indo com medo mesmo. A gente conversa aqui sobre questões de perfeccionismo, para mim, assim, é um desafio. Me assistir, editar os vídeos, então, tá uma inspiração. Vou estar acompanhando, assim, o teu conteúdo. E muito obrigada, assim, né, por conectar a comunidade expatriada no teu trabalho e nos encorajar para continuar adiante. Gente, continuem. Continuem. Eu sou uma entusiasta. Eu acho que podcast, eu sou uma entusiasta dessa mídia. Eu acho que entrar no ouvidinho das pessoas, fazer as pessoas, sabe, acompanhá-las em tarefas, às vezes, muitas vezes, né? Podcast é muito isso. Você está fazendo ali uma tarefa e aí você está escutando alguém e você está meio que participando daquela conversa, tá dando risada, tá chorando, tá, né, tá pensando alto, tá concordando, ou então tá falando assim, meu Deus, que mulher louca, essa mulher não tem nada, né, não tem nada a ver, não é com creio com o que ela tá falando. Enfim, mas eu sou entusiasta desse tipo de conversa, porque eu acho que ele tem muito a ver com contação de história, que é algo milenar, que a gente já faz há milênios, que é contação de história, que é passar uma história de uma geração para outra, um legado, uma transmissão mesmo de conhecimento. Eu sou uma entusiasta, eu acho que você falou dessa coisa do perfeccionismo. É, eu tenho 2 considerações para você. A primeira, a número 1 o que o 100% é só na sua cabeça, tá? Ninguém sabe. Aquele 100% que você colocou, é só você que sabe aquele 100%. O resto das pessoas não sabe. Então, se você der ali um 65, entendeu? A pessoa já vai assim, gente, olha só, ela deu tudo de si e foi ótimo, entendeu? Então você não precisa sofrer. Só você sabe que é 100%. Então se você der 95, ninguém vai saber.
Outra coisa sobre o perfeccionismo com relação a essa coisa de se ver na tela, né? Eu sei que hoje em dia a gente, né, Nathalie tá aí médica e tendo que ir para as internet da vida, né? Todo nutricionista. Hoje você não precisa mais ter uma profissão de advogado, né? Você tem que também estar nas redes sociais e tudo. Eu sei que isso para muita gente isso é muito difícil. Você não vai resolver tudo num vídeo só. Não, já vem aqui para te dar, entendeu? O clima tá lá em cima, eu vim aqui para pesar o clima, para dizer que não vai resolver tudo num vídeo só. E sabe quando é que vai resolver? Fazendo. E não é pouco, é muito. A gente tem muito essa mania de ver quem faz, e aí tem um sucesso, né? Que da noite pro dia, que estoura e que viraliza. É Mas assim, nós, a maioria, 90% da galera, é fazendo um dia, faz outro, faz outro, e faz outro, e faz outro. E vai melhorando, e vai ajustando, e vai ajustando. Então o que eu quero falar pra você é só fazendo que vai melhorar. É só fazendo que você vai ficando mais à vontade. É só fazendo. Então o segredo é fazer. Só esses não. Ser teimosa. Teimosa. Exatamente. Vamos lá, educar filhos para que eles sejam teimosos. Não aceitem nossos nãos. Exatamente. Vamos patinar, gente. Vamos patinar. Obrigada por estarem com a gente. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe com outras mães que também estão maternando longe de casa. Nos acompanhe aqui no canal e nas redes sociais para continuar essa troca. Queremos lembrar você de que não está sozinha e que é possível maternar com mais leveza entre culturas e fronteiras. Até o próximo episódio.